também está ali, ó. Irmãos, é esse ano, graças a Deus. Irmãos, em maio a gente recebe a bênção, viu, irmãos? Amém? Glórias a Deus. Graças a Deus, irmãos. Demorou, viu? Misericórdia. Aleluias. Vamos ler a palavra do Senhor? Amém? Está lá em 2 Samuel 6, versículos 14, 15 e 16. Aleluias. Pastor Sérgio me mandou uma mensagem, há mais ou menos um mês atrás, né, para fazer o convite. E ele falou da equipe de louvor estar louvando aqui. Na vez que ele foi lá... irmão, obrigado. Tá bom. Na vez que ele foi lá, eu estava ministrando louvor, né? E sinceramente, eu me sinto à vontade ministrando louvor. Tá, irmão? Eu gosto de cantar, os irmãos perceberam aqui que a gente se solta quando está louvando, né? Mas na hora da palavra já dá aquele... Opa, meu Deus do céu, né? Então, quando ele fez o convite para a equipe de louvor, eu falei, glória a Deus, amém, estaremos lá e tal. Ele falou, e para a palavra também. Eu falei, oi? Aí ele falou, não, para trazer a palavra. Eu falei, quem? Ele falou, você. O Espírito Santo tocou no meu coração. Eu falei, misericórdia, né? Mas, amém, irmãos, o mesmo Deus que usa para ministrar, é o Deus que usa para tocar, é o Deus que usa para falar, é o Deus que usa para pregar, aleluias, é o mesmo Deus que faz você sair do seu lugar, entregar algo para o irmão que está do seu lado. O Senhor está aqui, a presença de Deus está aqui nesse lugar, aleluias, glórias a Deus. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem, amém? 2 Samuel, versículo 6, versículos 14, 15 e 16, amém? E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Amém? Pode se assentar, irmãos. Glórias a Deus. Quem aqui já sentiu a presença de Deus nessa noite? Meu Deus do céu, foi maravilhoso, irmãos. A gente já pôde sentir aqui a presença do Espírito Santo. E é maravilhoso quando nós podemos sentir a presença de Deus, quando nós sabemos que a presença de Deus se faz presente no nosso meio. É maravilhoso isso. E aqui nessa passagem de 2 Samuel, no capítulo 6, ele relata um dos atos de Davi, né? Um dos atos maravilhosos de Davi. Davi, todos conhecem, né? Tem atos feitos por ele que nós se espelhamos, como a derrota de Golias, né? A derrota do urso para ele, do leão, né? Quando ele assume o trono, essa passagem ela relata que ele faz um dos maiores, na minha opinião, acredito que na opinião dos irmãos também, um dos maiores feitos de Davi. Por que um dos maiores feitos de Davi? Porque ele, quando assume o trono, logo um pouco depois, ele se preocupa com a presença de Deus. Então ele se lembra da Arca da Aliança, que não está em Jerusalém no momento. Então ele reúne o povo, reúne 30 mil homens, e vão buscar a Arca da Aliança. Vão pegar e trazer de volta a presença de Deus para o meio de Jerusalém, para o meio do povo. Para mim é um ato maravilhoso de se preocupar com a presença de Deus, porque sem a presença de Deus, Davi entende que ele não ia conseguir reinar, que ele não conseguiria fazer nada, se não tivesse a presença de Deus em Jerusalém. Aleluias! Então, ele manda trazer a arca, ou ele reúne o povo e ele vai buscar. Outrora, a Arca da Aliança, ou seja, a presença de Deus, que a arca representava a presença de Deus no meio do povo, outrora estava abandonada. Outrora a presença de Deus estava com os seus maiores inimigos, o povo filisteu. Por 7 meses ela permanece em terreno filisteu.
E por 20 anos, por mais de 20 anos, a presença de Deus, ela fica esquecida pelo povo. Ela fica esquecida pelos seus sacerdotes, pelo seu sumo sacerdote. Isso é terrível. Então, irmãos, por que a presença de Deus não estava? Por que a Arca da Aliança não estava em Jerusalém? Por causa da desobediência. Amém? Eu estava lendo aqui a palavra do Senhor, e o Senhor falou ao meu coração, por causa da desobediência dos seus sacerdotes, a presença de Deus foi tirada do meio do povo. Um exemplo para os irmãos, quem são esses sacerdotes? Ofni e Finéias, é um exemplo. Ofni e Finéias eram filhos de Eli, e eles serviam no templo, mas eles não serviam como deveriam servir, eles serviam de qualquer jeito. A palavra do Senhor diz que eles desprezavam o trabalho ali, a obra do Senhor. Eles desprezavam as ofertas que eram levadas a Deus. Por quê? A palavra de Deus diz, lá em 1 Samuel 2, versículo 12 em diante, se os irmãos puderem ler, a palavra de Deus relata sobre o que eles faziam. Uma das coisas que eu achei terrível que esses homens faziam, é que, levando o povo a sua oferta, o seu animalzinho, para oferecer de sacrifício ao Senhor, quando estava naquela caldeira, quando estava ali fervendo, quando estava ali na caldeira para oferecer de sacrifício ao Senhor, eles mandavam os seus moços, ou seja, mandavam os seus servos, que viessem com um tridente e fincasse naquele caldeirão. O que ele levantasse era para eles comerem. O resto era para Deus. Misericórdia. Quando eu li isso aqui, eu falei, que desprezo é esse com a presença de Deus, com a obra do Senhor? Isso é uma das coisas que eles faziam. Era terrível. Deus chegou a falar com Eli com os seus filhos, que Deus já não gostava do que eles estavam fazendo. Deus desprezava o que eles estavam fazendo. Mas, irmãos, enquanto eles estavam fazendo tudo isso, enquanto eles desprezavam a obra do Senhor, Deus estava levantando um menino lá no meio, naquele templo. Deus estava levantando um moço que se preocupava com a presença de Deus. Esse menino chamado Samuel, também muito conhecido pelos irmãos profeta Samuel, um milagre de Deus. Ana orou tanto por esse milagre. Ela ia ao templo todo ano, e ela orava, ela chorava, se derramava na presença do Senhor, porque não podia ter filhos. Mas um dia ela fez uma oração: Senhor, se o Senhor me desse um varão, eu levarei ele ao templo e ele te servirá. Aleluias! E foi o que aconteceu. O Senhor ouviu a oração de Ana. Então nasce Samuel e ela entrega o seu filho no templo para trabalhar na obra. E Samuel ali começa a crescer com os ensinamentos. Ele não se mistura com as obras que o Ofni e Finéias faziam. Ele queria aprender de verdade. Ele queria dar atenção para a palavra de Deus. Ele se preocupava com a presença de Deus. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Enquanto tem muitos que não estão se preocupando com a obra de Deus, enquanto tem muitos que estão aí brincando de igreja, enquanto tem alguns que vêm de domingo, vêm de quinta-feira, mas só vêm por vir só, enquanto tem muitos que não estão preocupados com os trabalhos da igreja, que não dão uma atenção para o pastor, enquanto tem muitos que não querem nada com nada, Deus está levantando nesse lugar Samuéis que se preocupam com a presença de Deus e querem fazer a sua vontade. Aleluias! Eu creio que aqui nesse lugar Deus está levantando Samuéis nessa manhã. Glórias a Deus. Deus, Ele quer te fazer voltar a olhar de uma outra maneira para a casa dEle. Que você se preocupe um pouco mais. Aleluias! Eu gostaria quero interagir com os irmãos.
Eu gostaria que os irmãos pudessem olhar para o irmão que está do seu lado aí e dissesse para ele assim: traz a presença de Deus para o seu 2022. Aleluias. Traz a presença para 2022. Glórias a Deus. Aleluias. Mas agora, irmãos, não querendo ser chato, olha para ele de novo, mas com a cara de preocupado. Sabe aquela cara de... Fala assim para ele: não despreza ela não. Aleluias. Glórias a Deus. Traz a presença de Deus para o seu 2022. Quando o pastor falou para mim, esse culto, irmão, é para o início das obras de 2022. Para o início do ano. Para o começo dos trabalhos. Logo que a gente desligou o telefone, o Senhor colocou no meu coração: traz a presença de Deus para 2022. Aleluias. Glórias a Deus. Voltando ao texto, por essa desobediência dos sacerdotes, a presença de Deus foi tirada do meio do povo. Glórias a Deus. Mas Deus estava levantando Samuel. E Deus usa Samuel para voltar a falar em Israel. Por quê? Deus havia se calado para Eli e seus filhos. E Deus volta a falar com Samuel. Todos nós conhecemos a história em que Samuel está deitado na sua cama e de repente ele ouve uma voz: Samuel, Samuel. E ele levanta, vai até Eli e fala: Senhor, me chamou? Ele fala: não, filho, não foi eu que te chamei. E ele volta a deitar. E ele, quase pegando no sono, ele ouve de novo: Samuel, Samuel. Ele levanta novamente, o menino, moço: Eli, me chamou? Não, filho, não foi eu que te chamei. Tá ouvindo? Eu acho que ele, fazia tanto tempo que ele não ouvia, que eu acho que ele deve ter pensado: o menino está endoidando, né? Está enlouquecendo o menino. Então, volta a deitar, filho. Aí, passou a terceira vez, aí ele falou: só pode ser, não é possível. Moço, quando o Senhor falar novamente: Samuel, Samuel, diga: eis-me aqui, Senhor. Aleluias. E Deus volta a falar ao povo através de Samuel. E Deus usa Samuel para convocar Israel para a guerra contra os seus maiores inimigos, os filisteus. Está lá em 1 Samuel 4. Eu vou ler aqui para os irmãos. Hoje a gente vai passear aqui no livro de Samuel. Aleluias. 1 Samuel 4. Versículo 1 em diante. Glória a Deus. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Fecá. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha, para sair ao encontro de Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. 4.000 homens caíram. 4.000 homens morreram na batalha, por causa da desobediência de seus sacerdotes. Olha o que Deus está falando com a gente hoje, irmãos. A desobediência tem afastado o povo de Deus da sua presença. E é isso que a palavra de Deus diz. Nós temos que nos preocupar com isso. Vamos nos preocupar com a obra do Senhor. Vamos nos preocupar com a presença de Deus. Aleluias! E essa não foi a primeira e nem a única vez. Israel perdeu muitas batalhas no decorrer dos anos. E todas as vezes que Israel perdia uma batalha, é porque era por causa da desobediência. Aleluias. Sabe o que eu entendo aqui? Eles desobedeceram. Foi igual perder a guerra, que é igual perder a presença, perder a arca. Vou traduzir para você, irmão. Se você desobedecer a Deus,
é igual a você quebrar a sua cara, é igual a você se afastar da presença de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso? O Senhor hoje quer bater um pouquinho na gente, mas depois vem o consolo, viu, irmãos? A presença de Deus vai descer aqui nesse lugar. Aleluias! Então Israel perde essa batalha. Israel perde a batalha, 4.000 homens, e no versículo 3, se a gente continuar aqui no capítulo 4, no versículo 3 diz: e tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, que venha no meio de nós, para que nos livre das mãos dos nossos inimigos. Tragamos de Siló? Aonde que estava a presença então, se não estava lá no meio do povo? Para os irmãos ver como eles esqueceram a presença de Deus. Israel foi à guerra, e a arca nem estava junto, a presença de Deus nem estava junto. Depois que perdeu 4.000 homens, a presença de Deus. Tragamos de Siló então a presença de Deus, para que venha no meio do povo e nos guie. Sabe que esse é o nosso problema muitas vezes, né, irmãos? Às vezes a gente espera chegar num momento em que a gente não tem mais saída. Às vezes a gente espera chegar um momento que a gente perdeu alguma coisa, perdeu algo importante, perdeu alguém, está lá no fundo do poço, para lembrar da presença de Deus. Mas se tivesse começado com a presença de Deus, nada disso teria acontecido. Estamos iniciando o ano de 2022. Como que a gente inicia o ano? Lá no ano novo a gente costuma orar, né? Aí é uma bênção, reúne lá a família e começa a orar. Senhor Deus, tal, abençoe nosso ano. E aí de repente a gente começa: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso e aquilo. E não é errado fazer projetos, viu, irmão? Nós temos que planejar, mas a gente começa a fazer a nossa vontade. Ó, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não sei o que lá. Quando chega no meio do ano: Senhor, me ajuda, Senhor. Irmãos, muitas vezes nós somos assim, né? Mas se a gente começar o ano dizendo: Senhor, que a sua presença me acompanhe. Senhor amado, que todos os meus projetos, o Senhor, Pai, esteja comigo. Senhor amado, faça como, aleluias, faça como Josué. Não me faça sair daqui, Senhor amado, se não for com a sua presença. Eu só quero iniciar esse ano se o Senhor estiver comigo. Aleluias. Comece os trabalhos nesse ano diferente. Comece os trabalhos nesse ano falando: Senhor, esse ano nós vamos trabalhar. Esse ano eu quero pegar no arado. Esse ano, Senhor, eu vou ajudar o meu pastor. Esse ano, Senhor amado, que a sua presença esteja no nosso meio. Aleluias! Glória a Deus! E eles trazem a arca. Trazem a arca. Depois que perdeu 4.000 homens, eles trazem, né? E a palavra diz no versículo 4, olha só. 4:3, ou melhor, 4:4, né? Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor, dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali trazendo a arca. Quem estava trazendo? Ofni e Finéias? Mas esse não é os filhos de Satanás que... A palavra de Deus diz que eles... A palavra descreve ele como filhos do demônio. Olha que terrível que esses homens faziam. Agora eu pergunto uma coisa para você: vai dar certo isso? Quem está trazendo a arca de Deus? Ofni e Finéias trazendo aqui a arca de Deus. De qualquer jeito. Você acha que vai dar certo essa próxima batalha? Não. Aleluia, levar a arca do Senhor, a presença de Deus para o meio do povo. Aleluias. E a palavra de Deus continua no versículo 10, olha. Versículo 10. Então pelejaram os filisteus,
e Israel foi ferido de novo. E fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens. O estrago foi feio, a palavra de Deus diz. Porque era de qualquer jeito que eles foram para a batalha. Meu Deus do céu, olha que perigo. A palavra de Deus diz que 30.000 homens caíram em pé. E pelejaram, mas pelejaram pelas suas próprias forças. Pelejaram por eles mesmos. Não consultaram a Deus. Que nas suas batalhas e nas suas guerras, você possa dobrar o seu joelho no seu quarto, fechar a sua porta, como a palavra diz, e leve a Deus a sua necessidade, tudo aquilo que você quer realizar nesse ano. E Deus vai abrir as portas do céu para você. Deus vai fazer você vencer as suas batalhas, as suas guerras, em nome de Jesus. Aleluias! Glórias a Deus! E cada um foi para o seu lado. E de repente um homem conseguiu escapar e foi até o arraial. E começa a dar notícia para o povo. Eli estava no pé do caminho, a palavra diz. E Eli já era cego, não conseguia enxergar mais, mas só que ele ouvia. E a palavra de Deus diz que, conforme foi passando a notícia para a cidade, a palavra diz que a cidade gritou. A palavra de Deus diz. E ele continua ouvindo, ele começa a ouvir os gritos da cidade. E eu fico imaginando a preocupação de Eli. Mas a notícia também chega para ele. Quando o moço chega, ele pergunta: o que está acontecendo? E o moço diz: Israel perdeu a guerra. Caíram 30.000 homens. E ele permanece sentado. Seus 2 filhos morreram na guerra, Ofni e Finéias. E ele permanece ali, sentado. Quando o menino fala para ele, o moço fala: a presença de Deus foi levada pelos filisteus. Ele não aguenta. Ele cai para trás, bate o pescoço, quebra o pescoço e morre. Quando ele recebeu a notícia que Israel perdeu a guerra, ele permanece. Quando ele recebe a notícia que os seus 2 filhos morreram, ele permanece ouvindo. Mas quando fala, a presença de Deus já não está mais no nosso meio, ele não aguenta. Ele cai e morre. Olha o estrago que faz a falta da presença de Deus. Olha o que tem causado aí no mundo. A falta da presença de Deus no meio do povo, do mundo. Até no meio da igreja mesmo. Muitos estão morrendo. Muitos estão se perdendo. Muitos estão abandonando a igreja. Muitos jovens estão entrando na depressão. Até adultos também. Muitos têm se perdido por causa da falta de compromisso com a presença de Deus. Por causa da perca da presença de Deus. E é isso que a palavra diz, que as nossas transgressões, elas fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então, a presença de Deus foi levada. Foi levada para onde? Para o terreno dos filisteus. Chegando lá como um troféu. Como um troféu a Arca da Aliança. Eles colocam dentro do templo do Deus deles. Coloca na frente do Deus Dagon. Da estátua de Dagon. Como um troféu para quando entrarem lá, vão ver lá a presença de Deus e Dagon aqui de pé. Aqui ó. Eu conquistei Dagon. Eles falando, né? Porque Dagon não podia falar porque tem boca, mas não fala. Então eles falavam, olha aqui que Dagon conquistou. Só que o que acontece? Israel perdeu a guerra? Sim. Desobedeceram? Sim. Levaram a Arca da Aliança? Sim. Mas vocês acham que Deus ia deixar impune isso? Não. Enquanto a Arca da Aliança estava lá em frente de Dagon, eles foram dormir tranquilo. Opa, ganhamos uma guerra. Que maravilha. Quando acorda de madrugada, eu acredito que os sacerdotes, para entregar sacrifícios a Dagon, quando entram no templo, Dagon está prostrado com a sua cara na terra, na frente da Arca da Aliança. Aleluia! Glória a Deus!
acredito que eles se assustam. Ele pega a Dagon, coloca de pé de novo, fala, misericórdia, o que aconteceu aqui? Coloca ele de pé de novo. Oh, maravilha, vai ficar agora. No outro dia vão dormir, quando acorda de madrugada, que eles entram no templo, está Dagon novamente prostrado, com a sua cabeça cortada e as suas mãos cortadas. Aleluias! Glórias a Deus! Aleluia, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para falar algo para você da parte dele. Aleluias! Eu fico imaginando Satanás reunindo seus demônios e fazendo balancete de 2021. Em 2021 a gente não conseguiu, mas em 2022 a gente peleja contra ele, contra ela. Esse ano ela vai cair, esse ano ele vai entregar o cargo, esse ano ele para de tocar na equipe de louvor, esse ano ele para de pregar, esse ano ele não consegue mais, esse ano a gente prende ele aqui com a gente. Mas Deus manda dizer algo para você: depois desse culto aqui você vai sair lá fora. Não aqui dentro, porque ele não pode entrar aqui, mas você vai sair lá fora. Quando você pisar lá fora, ele dará ordem para os seus demônios, mas eles vão estar com a cara na terra, porque eles não conseguem fazer algo contra você. Eu fico imaginando Satanás se perguntando, pode atacar, e eles falando, não tem como, porque está cheio da presença de Deus, não tem como chegar perto. Aleluias! Glórias a Deus! Não tem o que Satanás fazer, não tem como. Quando a gente está cheio da presença de Deus, pode se levantar o inferno inteiro, mas ele vai se levantar para cair mais uma vez. Aleluia, aleluia, aleluias. A presença de Deus é maravilhosa. Busca a presença de Deus nessa manhã. Ele quer te fazer sair daqui transbordando da presença dEle. Glórias a Deus. E a presença de Deus, a Arca da Aliança, fica lá por 7 meses. Mas os caras não aguentam. Por quê? Dagon está com a cara na terra, com a cabeça cortada, todo dia. Deus enviando praga. Era ferida, era hemorroida, a palavra diz, no povo. Ninguém estava aguentando mais. Não tem como ficar mais com esse negócio aqui não, pelo amor de Deus. Vamos se desfazer disso aqui. Não tem como ficar perto dessa presença aqui. Aleluias! O que eles fazem? Coloca em cima de um carro de boi, solta os bois. Se eles forem sentido Israel, o terreno, ao acampamento deles, é que era realmente essa arca aqui que estava trazendo tudo isso para a gente. Quando eles soltam os bois, eles vão ir no sentido terreno dos hebreus. Aleluias! Ninguém precisou guiar, a presença de Deus é quem guia. Aleluias! Ninguém precisa ficar falando para mim, faz isso, faz aquilo. Na escola, quando eu falo com os amigos, eu estou pensando em casar. Você está pensando em casar? Não desiste. Não sei o que lá, eu tenho brigado com a minha esposa. Você está brigando com a sua esposa? Desiste. Vai para lá, Satanás. Não dá ouvido para a presença do inimigo. É Deus quem nos guia, é a presença de Deus que te guia. Aleluias! Glórias a Deus. E a palavra de Deus diz que eles saem e vão sentido o terreno dos hebreus. E quando chega lá, a palavra diz que ela chega em Bet-Semes. E de Bet-Semes eles se alegram com a presença de Deus, o povo que estava ali naquele pequeno arraial. E levam a presença de Deus para Quiriote Jearim. Chegando lá, colocam a Arca da Aliança dentro da casa de Abinadab e seus filhos. Fica a Arca da Aliança ali por 20 anos. Por 20 anos, a presença de Deus fica ali na casa de Abinadab. A presença de Deus estava no terreno dos hebreus. Estava no lugar certo. Aliás, estava lá no meio do povo, mas não estava no lugar certo. O lugar certo era onde? Jerusalém, junto com o rei, para oferecer sacrifícios ao Senhor.
E a palavra de Deus diz que ela fica ali esquecida por 20 anos. Mas aí entra uma parte maravilhosa agora, que Davi começa a reinar. Oh, aleluias! Agora entrou alguém que se preocupa com a presença. Agora entrou alguém que quer a presença de Deus por perto. Aí que entra a história. Uma das primeiras coisas que Davi faz. Opa, reúne o povo e vamos buscar a presença de Deus. Glórias a Deus, Davi reúne 30.000 homens para buscar a Arca da Aliança. Aleluias. E voltando para 2 Samuel, versículo 6. Glórias a Deus. No versículo 1. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava em Gebá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que estava em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeiras, de faia, com harpa, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-o, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por essa imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Irmãos, nós vemos aqui que a intenção era maravilhosa. Davi diz, vamos buscar a arca de Deus, vamos buscar a presença de Deus, reúne o povo, vamos lá. Quando chega lá, eu acredito que a arca de Deus ainda está naquele carro velho, que eles haviam mandado. E aí fala que a palavra de Deus, e colocaram a arca de Deus em um carro novo. E ela frisa 2 vezes que colocaram num carro novo. E aí eu pergunto para os irmãos, a presença de Deus era para ser levada em carro? Que eu saiba, não. Se eu tiver errado, alguém me corrige. A palavra de Deus para Moisés e Arão era que a arca da aliança deveria ser levada pelos sacerdotes, pelos levitas, nos seus ombros, não em carro de boi. A intenção era maravilhosa, mas a execução estava errada. Tem tanta gente cheia de boas intenções, né? Mas na hora de executar, está errado. Então, quando ia o carro de bois, já começou errado. O carro de bois ia levando a arca, e Aiô e Uzá iam adiante, os filhos de Abinadab. E quando os bois tropeçam no caminho, a arca de Deus ia pendendo para o lado, ia caindo. E Uzá botou a mãozona na arca. Boa intenção, mas começou errado, termina errado. Colocou a mãozona na arca. Deus fulminou o homem ali, na mesma hora. Por quê? Não era para relar na arca. Não podia relar na arca. Tinha que levar aqui, ó, no ombro. Mas na arca não toca. Essa era a palavra de Deus, que Deus disse para fazer. Ele estendeu a mão e foi ali fulminado. Davi sente toda essa tristeza. Eles param ali no caminho e falam, não tem como seguir adiante. Vamos deixar a arca aqui. Vamos deixar a arca aqui. E a palavra de Deus diz que a arca da aliança, ou a presença de Deus, é levada para a casa de Obed-edom. Chegando lá na casa de Obed-edom, a palavra diz que a presença de Deus fica na casa de Obed-edom
por 3 meses. Aleluias. E eu quero ler com os irmãos aqui, ó. Aleluias. Glórias a Deus. Aliás, a palavra de Deus diz que foi levada até a casa de Obed-edom e tudo quanto Obed-edom tinha foi abençoado. Aleluias. A palavra de Deus diz que a sua casa e tudo quanto fez Obed-edom foi abençoado. Aleluias. Se nós formos continuar lendo aqui no versículo 6, no capítulo 6, aleluias. Davi, aleluias. Deixa eu encontrar aqui o versículo. E temeu Davi ao Senhor naquele dia que o moço morreu. Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi depois de 3 meses, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Chega a notícia para Davi: Davi, a casa de Obed-edom lá está sendo abençoada, Davi. Tudo quanto ele tem feito lá, está prosperando. O que Davi falou? Meu Deus, eu preciso disso. Traz então a arca de Deus para cima. Traz aqui para Jerusalém. Eu quero isso para mim também. Mas algo importante que nós lemos aqui agora é que a palavra diz que foi tudo abençoado porque Obed-edom tinha amor pela arca de Deus. Aí eu fiquei meio encucado com uma coisa. Por que quando fala que a arca da aliança ficou 20 anos na casa de Abinadab, não fala que a casa dele foi abençoada? 20 anos. Na casa de Obed-edom ficou 3 meses. Sabe por quê? Eles se acostumaram com a presença lá. A arca da aliança aqui, amém, glória a Deus. Se acostumaram, desprezaram a presença de Deus. Desprezaram aquilo que estava dentro da casa deles. Aquilo que podia abençoar tudo quanto eles tinham, foi desprezado. Tanto é, para vocês verem, para os irmãos verem, que era algo natural para eles, que os 2 filhos dele, Aiô e Uzá, quando ia diante da arca, quando a arca foi pender, Aiô se sentiu já estou há 20 anos com a arca, não tem problema nenhum não. Botou a mãozona. Desprezaram. Se acostumou com a presença. Não é para acostumar com a presença. Deus tem algo novo, como a gente cantou aqui todos os dias para você. A presença de Deus quer te renovar todos os dias. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Deus tem algo para você de novo. Aleluia, aleluias. Deus quer realizar algo novo nessa manhã aqui. Aleluia, aleluias. Mas a palavra de Deus diz que a casa de Obed-edom foi abençoada porque ele tinha amor à presença de Deus. Sabe o que eu quero falar para você nessa manhã? Tem amor pela presença de Deus. Traz a presença de Deus para a sua casa. Traz a presença de Deus no meio da sua família. Traz a presença de Deus para os seus projetos, os seus planos. Tudo quanto você fizer vai prosperar em nome de Jesus. Aleluias. Quando eu falei para os irmãos que eu estou em casa, eu fico à vontade quando eu estou louvando. Eu pulo mesmo, eu salto mesmo. Eu não quero saber. Eu estou adorando ao Rei dos Reis. Aleluia. Quem ama a presença de Deus não consegue ficar parado, não. Aleluias. Aleluia, aleluia, aleluias. A presença de Deus é maravilhosa aqui nesse lugar. Oh, glórias a Deus. Adora ao Senhor, adora, adora, adora ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluias.
Eu quero. Oh, aleluias! Em 1 Crônicas 15. Aleluias. Vamos ler? 1 Crônicas 15. Agora é diferente. Olha que maravilhoso que nós vamos ler agora. Fez também para si, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas. Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor, e para o servirem eternamente. E Davi juntou todo o povo de Israel em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. Aleluias! Agora, da maneira correta. Davi reúne o povo, chama os levitas. Levitas, é de vocês esse trabalho. Pega no ombro, vamos levar a arca de Deus para o lugar certo, da onde ela nunca deveria ter saído. Aleluia! Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? A presença de Deus está aqui no nosso meio. A presença de Deus, ela paira nesse lugar. Ela está aqui. Mas ela talvez não esteja no lugar certo. Qual que é o lugar certo? É aí, ó. É aí que a presença de Deus deve estar. Aleluias! Glórias a Deus, é dentro de nós. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. E levam dessa maneira correta. E os levitas vão levando a arca de Deus. E eles vão fazendo festa. E a palavra diz que a cada 6 passos que os levitas davam com a arca, eles iam oferecendo sacrifícios ao Senhor. Iam se alegrando, iam pulando, e Davi ia pulando, ia saltando diante da presença do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Você pode glorificar o Senhor? Quando a presença de Deus está aqui, irmãos, não tem como ficar parado. Não tem como ficar parado. Não tem como ficar com a sua boca fechada. Não tem como não levantar a sua mão e adorar. Não tem como. Aleluias. Mas Leonardo, você não sabe o que eu estou passando. Leonardo, você não sabe como que está a minha casa. Leonardo, você não sabe o que eu tenho vivido nesses últimos tempos. Você não sabe o que eu tenho passado lá na minha escola, na minha faculdade. Você não sabe o que eu tenho passado lá no meu serviço. Aí você quer que eu chego aqui e comece a pular, e comece a saltar, e comece a me alegrar? Sabe o que a palavra diz em Jó 41, 22? Os irmãos conhecem a história de Jó, né? O que passou Jó? Tudo quanto ele perdeu. Mas a palavra diz que Jó disse assim: no seu pescoço, Senhor, reside a força, e na sua presença até a tristeza salta de alegria. Aleluia! Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas a palavra de Deus diz que no Senhor está a sua força. Aleluia! Erga a sua adoração hoje, erga as suas mãos. Se o Senhor tocar no seu coração, pula. Se o Senhor tocar no seu coração, salta, mas não fica parado, faz alguma coisa. Aleluia! O Senhor é a nossa alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo que você precisa está nele. Tudo que você precisa está na presença de Deus. Retires tudo de mim, Senhor, mas não me afaste da tua presença. Aleluias. Glórias a Deus. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé nesse momento. Pastor, posso chamar a equipe de louvor? Equipe de louvor, por favor.
Espírito Santo de Deus. Aleluia, lava churianda, lava. Deus quer fazer algo novo aqui nessa noite, nessa manhã. Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Você não vai sair daqui da mesma forma. Você vai sair daqui transbordando da presença do Espírito. Sabe o que às vezes acontece com a gente? Nós ficamos muito preocupados com aquele que está do nosso lado, com aquele que está nos vendo, com o que vão dizer. Versículos 16. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluias. Versículo 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como um sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. A sua mulher virou para ele e falou assim: que bonito, hein, rei? Que bonito você aqui na igreja, pulando e saltando. Que bonito você correndo no meio do corredor. Que bonito você indo lá orar, né? Pelo irmão, pela irmã. Que bonito, hein, rei? Você se descobrindo aos olhos das servas, como qualquer dos vadios. Era sua esposa que estava falando, não era qualquer um. Mas às vezes nós damos muito ouvido para aquele que fala da gente. Ó, aquele ali está na carne, hein? Um culto maravilhoso como esse aqui, não, eu vou ficar parado aqui porque o irmão ali vai falar de mim se eu começar a dar um pulinho aqui assim. Se eu sair para orar pelo irmão ali, vão falar que eu estou entregando algo que não é de Deus. Às vezes a gente se preocupa muito com o que os outros falam. Mas sabe qual que foi a resposta de Davi para ela? Disse, pois, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu tenho me alegrado, perante o Senhor eu pulo, perante o Senhor eu salto, perante o Senhor eu corro. Aleluias! Quando a presença de Deus chega, eu não sou mais o rei, porque chegou o rei dos exércitos. Aleluia! Aqui não tem maior, aqui não tem menor. Aqui quem reina é Ele, aqui quem merece é Ele, aqui é perante Ele que eu tenho me alegrado. Ele tem me dado tudo, é Ele que eu vou adorar. Quem fala de você? Quem fala de você não paga suas contas. Quem fala de você não vai levar para o céu. Quem fala de você não perdoa os seus pecados. Quem fala de você não morreu na cruz do Calvário. Quem fez isso por você foi Ele. A glória é dEle. Aleluias. A adoração é dEle. Nós vamos orar mais uma vez com algo novo. E agora você vai pedir para o Senhor: eu quero viver algo novo. Senhor, eu quero viver algo novo nessa manhã. Senhor, eu quero viver algo novo na minha vida. E eu tenho certeza que a presença de Deus vai tomar esse lugar. Aleluia. Se você sentir vontade, salta. Se você sentir vontade, sai do seu lugar. Adore, ore por alguém. Vem me visitar hoje aqui.
conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem.